Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Eu não tenho certeza se foi, se foi uma distração minha, mas será que nós chegamos a anunciar a Devi também? Sim, sim, falei a Devi. Então eu mostro ela. Que delícia! Que maravilha! Queria estar aí com vocês. Muito bem. Então, algumas palavras foram proferidas, né, no sânscrito, como, por exemplo, Brahmana, né, como foi dito, como foi lido, Brahmana, e menciona-se que o Senhor Supremo, ele está no coração do cachorro ou do Brahmana. Na verdade, o termo, quando se tem dois termos, né, muito parecidos. Um é Brahman, que significa o absoluto, o supremo, e o Brahmana, que aí o acento é mais no A. O Brahmana é aquele que perscruta, ou aquele que contempla o Supremo, ou aquele que vê o Supremo. Então, o Brahmana é aquele que vê o Supremo e que, portanto pode descrevê-lo para aqueles que não enxergam. Então, o Brahmana, na sociedade védica, é dividida, é semelhante a um corpo, em que as pernas são os trabalhadores comuns, aqueles que são e cuja qualificação técnica tem uma função mais simples, então eles se ocupam nas atividades de suporte, são os atendentes gerais, digamos assim, né? Depois entramos com e esses representam as pernas da sociedade, né? Uma sociedade sem pernas não caminha, né? Não se desenvolve. Então, os Shudras, apesar de serem a base, eles são fundamentais e os habitantes, os membros da sociedade védica tratam ou cuidam dos Shudras como se fossem membros integrantes da família. Então, eles são considerados também filhos, extensões dos filhos, extensão das famílias. Então, os servos, aqueles que servem, né, hoje seria o equivalente de empregados domésticos, trabalhadores braçais das empresas, das fábricas, etc. Então, todas essas pessoas, dentro da cultura védica, são considerados extensões da família real, são filhos do rei. Shudras significa filhos do rei. Depois, numa tradução, né, porque a responsabilidade dos reis é observar que os Shudras estejam sendo bem tratados pelos demais membros da sociedade. E também, assim, se responsabilizar para que os Shudras tratem muito bem, sabe, aqueles que eles têm que servir. Então, eles têm essa prerrogativa, tá? Agora, os Vaishyas, que são considerados aqueles que alimentam a sociedade, que são os trabalhadores rurais, os produtores de alimentos, comerciantes que viabilizam esses alimentos, esses aí são chamados Vaishyas, ou seja, aqueles que alimentam a sociedade. São os produtores de alimentos e os veiculadores de alimentos, transporte, tudo que tem a ver com a logística da distribuição, de produção e distribuição de alimentos, eles são chamados de Vaishyas, ou aqueles que nutrem. E essa função é maternal. Depois, nós temos os Kshatriyas. E aí, os Vaishyas representam o estômago, a parte do estômago, do peito, porque como é uma profissão maternal, nutrir os demais, então entra o peito, onde está o coração, aí onde está o Paramatma, se falou no Paramatma. Paramatma significa Param, que quer dizer supremo. Atman, a alma. Então, Paramatman, ou Paramatma, significa a alma suprema, a suprema personalidade de Deus. E
o receptáculo onde a divindade suprema se manifesta ou aparece no corpo, no templo do corpo, fica no Anahata Chakra, que significa o coração. E aí, nesse sentido, essa é a morada do Supremo. Por isso, Krishna apareceu na família de vaqueiros. Ele é um vaqueirinho, um baixazinho, né, assim, tecnicamente falando, porque essa é a parte do corpo em que está localizado o coração. E aí, Vishnu é residente do coração. Então, nada mais natural que aparecer numa família de vaqueirinhos ou de vaqueiros, onde as vacas, onde se produz alimento, onde também se produz o manjari. Manjari significa o néctar que é produzido pelas vacas. As vacas comem graminha e liberam o néctar da vida, que é o leite, onde se produz todos os derivados, o manjar, né? Que é a maravilha, é o leite. Então, aí nasce ou aparece Krishna nesse ambiente. Depois nós temos os kshatriyas, que são os heróis, protetores dos indefesos, daqueles que não têm tempo de ficar cuidando da sua própria autodefesa. Então entram os kshatriyas, os guerreiros, os soldados valentes, os heróis, que são servos diretos do rei, amigos do rei, protetores do rei e da sociedade. Eles são heróicos, dhármicos, justos, honestos e predispostos a dar a própria vida pelos seus protegidos. Então, esse princípio é espiritual. Então, eles são considerados guerreiros divinos ou protetores divinos, kshatriyas. Depois nós temos, pelo menos essa é a prerrogativa, aí nós temos os reis. Os reis são o líder dos kshatriyas. Então, o rei, ele apesar de ser um brahmana, normalmente um homem santo, essa é a prerrogativa da cultura védica, o rei se comporta como um militar. E assim a sociedade se mantém protegida com o heroísmo do rei. Finalmente, nós temos aí o que nós chamamos de brahmanas. Os brahmanas, então, os kshatriyas, eles formam a parte do braço do corpo. Eles são o braço do corpo. E os brahmanas, que são a cabeça da sociedade, os intelectuais, os professores, os mestres, os gurus, os pensadores. Esses são os brahmanas, aqueles que pensam e, portanto, aqueles que enxergam. Aí na cabeça está o Ajna Chakra, que é o chakra que nos permite compreender aquilo que normalmente os olhos não veem e que só pode ser compreendido com a inteligência purificada no fogo do sacrifício do conhecimento védico. E aí, essa é a função, né, a predominância do humor da nossa comunidade. Né? A Torre dos Mantras, a Sala dos Mantras, tem a função de potencializar, calibrar e formar brahmanas ou líderes intelectualmente refinados, espiritualistas eruditos, que sejam capazes de libertar outras almas da condição da letargia que leva à morte e também da ignorância que mantém essa alma acondicionada presa ao ciclo do samsara, o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. E isso é a missão que os kshatriyas, aliás, que os brahmanas têm com a comunidade védica, liderar, né, os demais, conduzir, orientar, ensinar. Então, a minha condição, por exemplo, dentro da cultura védica Vaishnava, eu passei por um treinamento prévio. Muitos de vocês sabem, eu fui monge durante 10 anos, monge celibatário, estudante do conhecimento védico. E eu, assim, passei por um sankalpa, que é uma sanskara, uma purificação prévia, uma consagração da alma, limpeza da mente, da inteligência. E então eu me submeti a uma iniciação formal, onde eu recebi o nome de Devananda e junto com o nome a missão. Devananda, que significa o caminho feliz que revela Deus, Devananda. E essa é a minha missão. Estou, né, assim, na minha missão, cumprindo aí o meu dharma e harmonizado com o meu nome, Devananda. Depois, eu, então, fui submetido a uma confirmação dessa primeira iniciação, quando eu passei, então, pela segunda iniciação.
E nessa segunda iniciação, nós somos, então, reconhecidos ou empossados, digamos assim, somos convidados a participar da sociedade dos Brahmanas, que significa os mestres, os professores. Então, nesse caso, a minha função como Brahmana é justamente a de transmitir os conhecimentos védicos de tal maneira que eu cumpra a missão do conhecimento védico, que é justamente o de transmitir conhecimento e sabedoria para aqueles que buscam, sinceramente, esse conhecimento e essa sabedoria. Ok? Então, para finalizar, Shudras, as pernas, Vaishyas, o estômago, o coração, Kshatriyas, os braços, Brahmanas, a cabeça e os olhos. Tá? Nós vamos agora entrar no nosso ciclo do Samadhi, com os mantras akáshicos, os pranayamas, e logo na sequência nós vamos então entrar com o Mahamantra. Muito obrigado a todos. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.